E aí, pessoal? Boa noite, o Padilha para o Conservadorismo de Floripa. E aí, Estamos aqui com o pessoal, nosso tudo bom? amigo. Dr. Paul Karsten, tá? Coordenador do Movimento Pro Armas aqui no Distrito Federal, advogado, especialista em legislação de controle de armas. Vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o desarmamento, o conceito do desarmamento. Tá? O nosso assunto começou com a publicidade da nossa camiseta aqui, né? Ó. O povo armado, Jamais será escravizado. dito por Jair Bolsonaro, por ocasião da reunião interministerial 15 dias atrás. Aí, né? Então, daí a gente está conversando aqui informalmente e o Dr. Paul resolveu falar um pouco mais e, na verdade, tem muito conteúdo que é importante a gente deixar claro aí para as pessoas. Então, por favor, doutor. Só para dar uma pincelada, a gente estava tendo um bate-papo até bem informal ali, e esse assunto surgiu e a gente fazer uma comparação do que é visto hoje como desarmamento e por que é que isso é tão ligado à liberdade, aos direitos individuais dos cidadãos e o conceito de desarmamento historicamente. Nem todo mundo se recorda, nem todo mundo percebeu isso, mas usualmente, toda vez que um povo subjugou um inimigo, a primeira coisa que ele fez foi exigir que esse inimigo entregasse suas armas. Aqui no Brasil isso também aconteceu. Aconteceu depois da Revolução Constitucionalista, que foi criado o R105, a legislação de controle de armas, e estabeleceu o que eram e o que não eram produtos controlados pelo Exército Brasileiro, limitações de calibres e toda uma outra história que pode ficar para um outro dia. Mas, o que é básico, toda vez que alguém ou um povo subjuga outro povo, eles obrigam esse inimigo subjugado a entregar suas armas, para evitar que ele possa retaliar, para evitar que ele possa se defender, para evitar que ele se rebele ou que ele fique sob o jugo do novo dominante. Aqui no Brasil, mais recentemente, isso aconteceu quando os políticos que nós tínhamos há bem poucos anos atrás, há bem poucas décadas atrás, depois do Estatuto do Desarmamento, sim, no período lulista que a gente viveu, os nossos políticos, os nossos governantes enxergaram todo o povo brasileiro como um inimigo a ser subjugado. E por isso, através da legislação de controle de armas, que veio com o advento do Estatuto do Desarmamento, desarmaram a população. Criaram toda uma narrativa, uma construção de que as pessoas não precisavam de arma, que a sociedade seria toda pacífica, que era um perigo, né? Bang bang para todo lado. Um bang bang que não acontecia, que nunca chegou de fato a acontecer, foi simplesmente uma histeria criada num momento e obrigar a população a entregar suas armas. Pessoas que tinham armas legalmente, que não estavam cometendo crime nenhum, de um dia para o outro passaram a ser considerados como criminosos, se não entregassem suas armas. Eu queria só interromper aqui o nosso amigo. Se tiver oportunidade de assistir o nosso vídeo no YouTube, nosso canal do YouTube, referente ao desarmamento, gravado com o Beni Barbosa, ele fala uma situação bem semelhante a isso aí, Grande Benê que Barbosa. até é muito engraçado, inclusive, tá? Então, só para lembrar, acompanhe o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho lá e acompanhe nossas publicidades, tá bom? Mas vamos lá, então. Então, né, desarmaram o povo brasileiro e todo mundo já percebeu que desarmar o cidadão não é a solução. Historicamente, quando cidadãos livres sempre puderam ter armas de fogo. Tá? No Império Romano, por exemplo, que seria um exemplo um pouco mais clássico, mais fácil da gente ter estudado, acompanhado, inclusive na cultura que veio através de livros, a cultura que veio através de filmes, a gente consegue perceber que o cidadão livre tinha acesso a armas e ao escravo era proibido o acesso a armas. Se um escravo fosse flagrado com armas, e armas a gente está falando de facas, adagas, espadas, nos tempos do Império Romano, esse escravo seria morto, ele seria executado. O escravo não tinha o direito de se rebelar ou de se insurgir contra os seus soberanos, contra os seus senhores. O escravo não era considerado gente. O escravo era uma propriedade de alguém ou, em alguns casos, uma propriedade do Estado, dependendo da civilização. Pois bem, quando você desarma o cidadão, você está colocando ele numa situação análoga à de escravo, no que diz respeito a ele não poder se insurgir contra a retirada de suas liberdades mais básicas. Se alguém não tem o direito de se defender, se alguém não tem o direito de se rebelar contra um tirano, ele não pode, de maneira livre, exercer o seu direito à vida, seu direito à liberdade e seu direito à segurança pessoal. E olha só que coisa interessante, pouca gente sabe.
O artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele estabelece que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E qual é o meio ou a ferramenta pela qual alguém pode ter direito e garantir seu direito à vida, à liberdade e segurança pessoal? Só se ele tiver condição de se defender. E hoje em dia se defender armado. Seja contra um tirano, correndo atrás dos seus direitos, que está retirando os seus direitos, um tirano ou um poder tirânico que venha usurpar funções e competências de outro poder constitucional, e nós estamos vendo isso na verdadeira ditadura do judiciário que estamos vivendo nesse momento, precisamos lutar contra isso, seja quando um bandido, quando um criminoso vem atentar contra a nossa vida. Quando a gente fala de legislação de armas, quando a gente fala do direito à legítima defesa, quando a gente fala do direito ao porte de armas, a gente não está falando sobre porte de armas, a gente está falando sobre liberdade. Falar e lutar sobre porte de armas é sobre liberdade. É muito mais do que porte de armas. Isso aí. Não é à toa, né? Hoje a gente vê grandes situações acontecendo ao longo do mundo, né? Há pouco tempo atrás a gente teve uma situação na Virgínia que houve uma tentativa de interferência, né? O doutor Paul vai falar um pouco mais, uma tentativa de interferência do governo, que é o federal, o estadual, né? Isso, foi o governo estadual. Quanto ao direito de porte e posse de armas, né? Então, houve uma manifestação lá, ele vai falar um pouco mais, que é muito interessante, eu vou passar a palavra. Na Virgínia aconteceu o seguinte, né? O governador resolveu retirar direitos, retirar liberdades. E é bem por aí. Vamos esquecer no primeiro momento que se esteja falando diretamente de armas de fogo, que são um ícone da liberdade. Se você pode ter armas de fogo, você pode se defender. Se você pode se defender, você pode evitar ser morto. Se você não consegue evitar ser morto, ou pelo menos tem uma chance de evitar ser morto, você sempre vai estar dependendo do outro, vai estar na mão do outro. Ou você vai estar na mão do vagabundo, que vai estar tentando te matar, ou você vai estar na mão do Estado, que diz que vai te defender se der conta, se conseguir chegar a tempo. E você sempre vai ficar naquele jogo de abrir mão de algumas liberdades para em troca ter uma sensação de segurança. O povo da Virgínia não aceitou isso, porque quando se fala de liberdades, se retira um pedaço, depois retiram outro pedaço, depois retiram outro pedaço, depois retiram outro pedaço, até que chegue no momento em que você não tem como lutar para ter de volta toda a liberdade que foi retirada de vocês. Desculpa, eu gostaria só de fazer uma consideração. Ali, o direito que a gente tem, especialmente os direitos constitucionais, cláusulas pétreas, esses direitos, ele não tem divisão nesses direitos. Ele é totalitário, total. Tá? Então, qualquer fragmentação do seu direito não é direito, é permissão. É isso, doutor? A permissão o Estado consegue tirar. Direito garantido, liberdade, você não pode deixar tirar. Se você tem um direito, você tem uma liberdade, lute para que ela continue sendo a liberdade, para que ela nunca se torne uma mera concessão, uma mera permissão. Porque uma concessão, no estalar de dedos ou com uma canetada, ela deixa de existir. Liberdade não se negocia. Não abra mão das suas liberdades e dos seus direitos, principalmente os seus direitos individuais, por conta de pânico midiático sendo construído contra você. Você tem o direito à sua vida, você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de sustentar a sua família, você tem o direito à dignidade. Não abra mão disso. E hoje nós temos um político que está apanhando dos outros poderes constitucionais, mas ele é o único que está lutando, como chefe de um poder da República, está lutando para que a gente possa manter as nossas liberdades, para que a gente possa manter esses direitos. E é o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A insustentabilidade do Bolsonaro que estão tentando construir deve ser evitada a todo custo. O povo precisa ir às ruas, o povo precisa se inteirar do que está acontecendo, ao invés de ficar só em casa assistindo televisão e assustado. Levante do sofá, porque depois que você não tiver mais liberdades e tudo for apenas concessão de alguém ou concessão de um Estado, eles vão conseguir te subjugar e obrigar você a fazer o que quer que eles façam. Lute enquanto ainda é tempo. Perfeito, doutor Paul. Agradecer, né, a oportunidade aqui. Acho que é muito bom lembrar essa situação. A gente costuma sempre ressaltar que todas as mídias aí alternativas, o pessoal de direita, os conservadores, costumam a lembrar
Quando o venezuelano foi lutar pelo direito, foram às ruas, já era tarde. Tá? Aqui em Brasília a gente teve essa oportunidade hoje de ver uma grande manifestação, né, de conservadores, de pessoas apoiadores do governo do Jair Bolsonaro, sabendo exatamente quais são os limites que a gente tem, porque o Bolsonaro está respeitando a Constituição. E essa oportunidade aí das pessoas batalharem, né, lutarem por esse direito, a gente está aprendendo isso, então as pessoas reclamam, nossa, que difícil, não sei o quê, vão derrubar o Bolsonaro, o STF, nossa, esse é um momento mágico, tá? As pessoas não estão percebendo isso, mas o brasileiro está despertando, por quê? Está apertando o calo, está desligando o sinal, está derrubando a rede, tira do YouTube, tira do Facebook. As censuras são enormes. Você está começando a sentir isso, né? Você está começando a sentir isso na pele. O brasileiro vai começar a prestar atenção, né? Porque, na verdade, nem todo mundo mais está assistindo a Rede Globo. A gente está tendo esse grande êxito, né? Dos conceitos conservadores, né? Até o próprio Alan dos Santos, se você tiver a oportunidade, a gente está tendo... Nós estamos aqui nas instalações do Terça Livre. É isso aí. É porque está sendo gravado lá outro vídeo lá dentro do estúdio. A gente está do lado de fora do estúdio gravando isso daqui. E daí, o que acontece? Aqui mesmo já aconteceu um abuso, ao meu ver, né? Pode ser que eu esteja extrapolando, mas um abuso de autoridade, tá? Referente à questão de liberdades, liberdade de manifestação, todos os direitos individuais que devem ser resguardados pela Constituição Federal, né? Mas a gente sabe que o grande guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal e a gente está vendo que isso não está acontecendo. Exato. Né? Então a nossa preocupação maior é com a liberdade individual. Infelizmente, a gente tem que falar, quando a liberdade individual de uma pessoa que tem um entendimento contrário ao nosso está sendo suprimida, a gente tem obrigação moral de dizer está sendo suprimida. Por quê? Porque é questão constitucional, não é porque está colocando na bunda do socialista, do comunista ou do foda-se a posição partidária dele, está suprimindo um direito constitucional. Vai foder depois quem? A gente. Que é exatamente o que aconteceu na semana passada aqui nesse ambiente, entendeu? O pessoal entrou aqui e abusou de autoridade de um inquérito inconstitucional. Sob a mira de armas, inclusive, né? Olha bem, como é que fica fácil você subjugar alguém, ainda que quem esteja subjugando não tenha legitimidade, não esteja agindo de maneira legal, não esteja amparado pelas regras do devido processo legal. Um ministro do STF que disse ser o órgão guardião da Constituição, e isso é dito porque a eles cabe dizer diante de um caso concreto se aquela aplicação ou outra tem um respaldo da Constituição. Então, o ministro do STF, desrespeitando as regras do devido processo, foi lá e determinou que, sob a mira de armas, agentes do governo viessem até estas instalações aqui, subjugando as liberdades de toda a família do Alan, que estava aqui na casa dele, e obrigaram que ele entregasse o telefone celular. Uma busca e apreensão que foi feita sem se especificar por quê, sem se especificar do que ele estava sendo acusado, do porquê que ele estava sendo investigado e qual era a razão pela qual se deveria entregar um aparelho de telefone celular ou não. Isso é muito grave quando você tem o mesmo indivíduo, até dentro do órgão do Supremo Tribunal Federal, o mesmo indivíduo que se sente vitimizado, se sente contrariado, determina que aquilo seja feito, e ainda por cima ele é a pessoa que vai julgar no final. É muito difícil você falar que esse vai ser um julgamento isento. Legalmente, existe algo chamado suspeição. Ele próprio deveria se declarar suspeito e dizer: eu estou tão envolvido nisso, me sentindo aviltado por isso, que eu não devo ser o ministro do STF que vai julgar essa questão. Só que ele não fez isso. E o simples fato de não fazer isso já seria uma grande causa para nulidade, fora todas as outras. Não há a menor legitimidade, não há a menor legalidade e é total desrespeito constitucional o que foi feito aqui, subjugar um cidadão. Isso aconteceu com uma pessoa, com duas, com três, com várias pessoas, e vocês acompanharam isso daí na televisão, acompanharam na internet, acompanharam nas mídias sociais. Isso aconteceu com essas pessoas, que nesse momento abriram os olhos e começaram a emitir as suas opiniões e falar o que eles sabiam do que estava acontecendo.
Amanhã, se ninguém fizer nada para evitar que isso continue acontecendo, vai acontecer com você. É isso aí. Então, doutor, Vou agradecer a oportunidade aqui, o convite para dar essa breve explanação, que não foi tão breve assim, acho que eu falei pra caramba, espero que o pessoal não tenha enjoado de ouvir minha voz. E dizer para vocês, pessoal, lute pelas liberdades de vocês, não abra mão não. Tá? Não é tarde, ainda dá tempo. Não negocie suas liberdades. Faça o máximo para que você possa mantê-las. Nenhum governante, nenhum ditador, nenhum líder, nenhum tirano jamais foi lá e entregou uma gota sequer de liberdade para alguém. As liberdades, as nossas liberdades, foram conquistadas com sangue, com suor e com muito trabalho pelos nossos antecessores e pelos nossos antepassados. Devemos a eles que deram sua vida, seu sangue, seu tempo e suas existências até que nós chegássemos a nascer e pudéssemos existir nessa época atual. Nós devemos a eles o direito ou o respeito de honrar toda a luta que eles tiveram para que hoje nós tivéssemos essa parcela de liberdade. Não abra mão das suas liberdades de maneira nenhuma. Faça tudo dentro das regras, obedeça todas as leis que forem justas, legítimas e corretas e, inclusive em desobediência civil, faça com que as leis que não sejam corretas mudem e deixem de valer. Vocês já devem ter ouvido falar que algumas leis já nasceram mortas e que algumas leis no Brasil nunca tiveram eficácia. Pois bem, com relação a todas as normas que são ilegítimas, nós deveríamos começar a fazer a mesma coisa. Tá bom? Muito obrigado. Aqui foi o Dr. Paul Casten, atendendo aqui ao chamado do pessoal do conservadorismo de Florianópolis, aqui pelo Padilha. Agradeço a oportunidade, Padilha. Tamo junto. Vou dizer mais uma coisinha para vocês. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, acessa www.proarmas.com. E você vai saber um pouquinho mais. Se você é a favor do direito do acesso às armas ou do porte de arma, seja para algumas categorias ou seja para todo cidadão, você vai lá, vai clicar no menu, vai em mobilização, e você vai ter lá porte de arma dos advogados, porte de arma do vigilante, porte de arma do produtor rural, porte de arma do cidadão. Escolha aquilo que mais se adequar com o que você defende, com o que você acredita ou com o que você sente necessário para você. Clica, vai te direcionar para grupos e os administradores vão te falar tudo aquilo que você precisar fazer e precisa saber para que você possa lutar pela sua liberdade. Perfeito, então. Pô, muito obrigado mais uma vez, grande abraço. Acompanhe nosso canal aí, se inscreva e ative o sininho, pessoal. Grande abraço.